O que você faz que abençoa a vida de outras pessoas? Mateus, capítulo 25, versos de número 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Por essas palavras de Jesus, percebemos que há uma distância extremamente significativa entre o saber e o fazer. Isto é, saber o que tenho que fazer é uma coisa. Outra coisa bem diferente é fazer aquilo que sei que devo fazer. A distância entre os dois é chamado pelo Tiago de pecado. Tiago capítulo 4, verso número 17. Infelizmente, às vezes a gente não dá o devido valor para uma coisa tão importante e significativa que a Bíblia nos ensina. Crer na palavra de Deus significa fazer. Por isso mesmo, Tiago vai nos indagar o seguinte: de que adianta dizer que temos fé se a gente não tem obra? Tiago capítulo 2, verso número 14. Jesus já havia feito esse questionamento para os seus seguidores. Ele dizia o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Daí Jesus propôs uma comparação, dizendo que aqueles que vêm a mim e ouvem a minha palavra, esses as praticam. Jesus fala isso em Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Em Mateus capítulo 7, verso número 21, Jesus vai deixar bem claro para os seus discípulos que aquele que experimenta o reino de Deus não é aquele que o reconhece e o chama de Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. Portanto, crer em Jesus significa colocar em prática as suas palavras. Quem crê não é aquele que sabe, mas é aquele que faz. Quem ama não é aquele que afirma isso em palavras, mas é aquele que se entrega, se sacrifica por inteiro àquele a quem ama. Aquele que quer paz, por exemplo, não é aquele que levanta uma bandeira branca, mas é aquele que age pacificadoramente em tudo porque é pacificador. Humilde não é aquele que não responde ou quem sofre quieto, mas é aquele que é capaz de discernir o seu lugar e o seu estado. Misericordioso não é quem fica com dó, mas aquele que paga o mal com o bem, na certeza de que Deus transformará o mal em bem. Bondoso, por exemplo, não é quem trata as pessoas respeitosamente, mas quem age para com elas amavelmente. Não por aquilo que as pessoas são, mas por quem ele mesmo é. Generoso não é aquele que dá, mas é aquele que, ao dar, dá também de si. Pensando assim, a gente entende por que Tiago faz declarações tão contundentes em sua carta. Ele diz: se um irmão estiver necessitando de roupas e alimentos e cada um de nós disser, vai em paz, de que adianta isso? Assim, diz ele, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você pode ver isso em Tiago 3, de 15 a 17. E o Tiago ainda vai dizer: quem é sábio e tem entendimento, mostre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade e sabedoria. Tiago 3,13. Queridos irmãos, todos aqueles que estão em Cristo compõem o corpo de Cristo. E somente aqueles que estão em Cristo compõem o corpo de Cristo. A Igreja de Jesus é composta por pessoas compradas pelo sangue de Jesus Cristo, Atos 20, 28. Daí Paulo nos diz que se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, diz ele, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, vivendo em um só Espírito e tendo uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um, diz Paulo, não cuide apenas de si mesmo, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2, de 1 a 5. Então, queridos irmãos, abençoar a vida de outras pessoas
é uma realidade natural de quem foi salvo por Jesus e foi feito por ele uma nova criatura. Esta nova pessoa que somos em Cristo Jesus nos faz ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Por isso o apóstolo João vai nos dizer que aquele que afirma que permanece em Deus deve andar como ele andou, 1 João 2,6. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós servimos porque ele nos serviu e nos mandou fazer o mesmo. Nós oramos porque ele orou por nós e nos ensinou a intercedermos uns pelos outros. Nós compartilhamos aquilo que temos porque ele fez isso com a gente. E ao compartilhar vida com a gente, nos mostrou que há maior valor em dar do que receber. Nós abençoamos a vida de outros porque fomos e ainda somos imensamente abençoados por Deus. Pense nisso e que Deus lhe abençoe. Amém.